E aí, pessoal, já começa. Tô esperando já entrar aí. Por que aqui? Tá vendo? Tá dando certo? É, mandei de novo. Eu acho que eu tinha mandado um convite, a gente vai ver, bugou. Acho que agora deu certo. Agora eu tô ouvindo você, só não tô te vendo. Pra mim tá aparecendo aqui. Ué, fica as individualidades aqui. Ah, então tá. Tela dividida, não tá aparecendo aí pra você? Por que não? Ah, agora tá. Agora carregou. Ah, maravilha. Não, outro. Maravilha. Fechou? E aí, como Fechou. Eu tava estamos? Como só. estamos? Graças a Deus, tudo certo. Tudo certinho, graças a Deus. O pessoal tá entrando na live aí. A Ana Carlinha entrando. A galera tá entrando aí. Que Deus abençoe. Vamos falar de livro hoje, né, Robson? Exatamente, falar do nosso livro atual. Eu não sei se ele vai ficar certo na. Eu não sei se ele vai ficar certo no vídeo, mas. É o Enigma da Bíblia de Gutenberg, a gente vai falar um pouquinho. Faz tempo que a gente não fazia uma live, né? Exato, exato. O pessoal tá até desacostumado, eu acho. Exatamente. Faz bastante tempo que a gente não tá fazendo live, nem. A gente tá só no grupo, né? Pra quem não Uhum. sabe, pessoal, que tá entrando na live aí, o Entre Linhas, que é quem tá organizando a live aí, é o nosso clube de leitura da UMARS. E a gente tá lendo. Agora a gente deu uma. Como é que a gente pode dizer, né, Robson? Uma acalmada no sentido de leituras densas e pesadas, né? A Exatamente. gente veio A gente pro. tava com uma sequência aí de leituras bem densas falando sobre o Espírito Santo. Não que elas não sejam proveitosas, né? Elas estão bem proveitosas. A gente conseguiu tirar muitas lições, muitos testemunhos aí. Mas a gente tava precisando aí de um acalento aí também, né? Nesses momentos. Dar uma aliviadinha aí que. E pegamos uma literatura bem leve, né? A gente pegou uma literatura aí bem gostosinha de ler. Sim. Muito boa de ler e muito rápida também, né? É um. Para quem tá assistindo a live aí, quem vai assistir depois, para quem vai ouvir pelo rádio, que essa live provavelmente talvez a gente transmita lá no rádio também. A gente. Esse livro é um livro, assim, para quem está começando e quer criar o hábito de leitura, cara, ele é incrível, né, Robson? Ele é, assim, Exatamente. é um livro muito simples. Deixa eu colocar aqui no comentário, e aí você fixa aí, Uhum. o livro comentando sobre o livro. Deixa eu pegar com as duas mãos aqui, que é melhor. O Enigma da Bíblia. De Bíblia Gutenberg. com B, Bíblia de Nuremberg. Para quem lê o livro vai saber por que é Nuremberg. Não, Gutenberg. Gutenberg. Então, Nuremberg é outro. não, 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 não. Ó, mas por que eu falei Nuremberg? Porque tem se eu não me engano, é o policial Pedrão lá, ele chama de Nuremberg, daí Ah, o sim. Daniel corrige lá, né? Aí Ele chama tá de aí. Nuremberg. O Maravilha, aí, ó. comentário tá fixado.
Isso, maravilha. Então é um livro, o autor é brasileiro, né? Exato. O Maurício Zagari, né? Isso. E ele lançou uma coletânea, né, de livros de ficção cristã que são baseados nessas aventuras do protagonista, né, que é o Daniel. Exato. Que é o Daniel, né? Não tem o sobrenome, eu acho. Não lembro de ter visto, pelo menos. As aventuras, tanto que no livro, né? Eu tô com a edição do Kindle aqui. Ele aqui Uhum. em cima, né? Ele aparece escrito assim, né? As Aventuras de Daniel. de Daniel, né? E aí esse é o primeiro livro, acho que são 4, né? São 4 Uhum. livros com esse tema, dessa história, dessa coletânea, né? Então, e assim, como eu estava dizendo, é um livro curto, bem curto. Quantas páginas tem? Como eu tô pelo iPad, não aparece, é só posição, né? No Kindle aparece a posição só. Mas assim, São em uma 125 páginas só. então, em uma hora eu li 50% do livro, né? Em uma hora eu li 50% do livro. É bem tranquilo a leitura. Para quem gosta de capítulos curtos, para dar aquela sensação de que está lendo bastante, é fantástico, é fantástico. E E outra coisa. Uhum. Ah. Não, outra coisa que eu achei interessante no livro é que ele começa pelo fim, né? Uhum. A introdução Então, dele ali é pelo final do livro. então, assim, pessoal, esse livro é um livro de ficção, né? A gente partiu para a leitura de ficção, justamente para dar aquela baixada, né? A gente estava, né, com bastante uma teologia mais pesada. A gente trouxe esse livro agora. E por ser um livro de ficção, inclusive, quando eu leio ficção, eu geralmente eu coloco, tá com os fones de ouvido aqui, eu coloco alguma música que tenha a ver, né? Então eu coloquei lá uma playlist de suspense para poder ler, né? E imergir na história. E o prólogo do livro é justamente o final do livro, né? Uhum. É o final do livro, é como se fosse um filme, né? Como se fosse um filme, e acaba o capítulo do livro, esse prólogo, né? Não é nem o capítulo 1, né? Esse prólogo do livro acaba assim, peraí, o que aconteceu? Né? Você já fala Mataram? o eita, Não mataram? eita? Você já fala eita, Né? mas já? Porque, Mal começou, né? Já foi? exato, porque o prólogo, ele coloca, assim, ó, para vocês entenderem, abre aí o livro aí e mostra para eles aí, Robson, o sumário do livro. Ele é separado por dias, né? Isso. Cada capítulo é um dia da Isso aí, semana, eu não sei né? se Eu vai não sei se vai dar aparecer para direito, ver mas tá muito aqui. bem, mas vocês vão ver que tem ali o prólogo, por exemplo, é num culto de quarta-feira, né? Culto de quarta-feira à noite, né? Aqui em Isso. Curitiba seria o tradicional culto de ensino, né? E, É isso e mesmo. ele é uma ficção cristã, e aí eu vou dar minha opinião agora aqui, para quem vai ler e tudo mais, para entender um pouco de como funciona essa leitura. A gente é acostumado, a ler ficção cristã, a gente é acostumado com aquelas, não sei se o termo é esse, Robson, mas me ajuda aí. Aquelas, Uhum. como se fosse uma analogia, como se fosse, por exemplo, a gente lê aquele ah, Jesus, foi o primeiro livro que a gente leu, O Peregrino. A gente leu O Peregrino e a gente vê ali, né, que é um livro cristão, mas não que ele não dá tanto, ele dá bem na cara, assim, que é um livro cristão, mas ele deixa suas nuances ali, né, de Isso. versículos bíblicos, entendeu? Ele tem Você muito vai ler, por exemplo, paralelismo e figuras, né? Ele é isso, muito paralelismo, isso mesmo, simbólico, né? exato, Ele é isso mesmo, paralelo, exato. ele tem os paralelos e o simbolismo. Ele é muito carregado com simbolismo, né? Até os simbolismos até um pouco óbvios, digamos assim, apesar dele ter sido muito aclamado pelo uma crítica mais secular, né? O pessoal gostou mais secular, assim, gostou do livro. E Uhum. alguns paralelos eles são bem óbvios, né? Tipo, o cristão. Poxa, quem é o cristão? O cristão é o cristão, né? Uhum. Quem é o mentiroso, né, o enganador? Então, são paralelismos bem óbvios. Mas, nesse caso, ele tem alguns, assim, né? Não diretamente, ele é mais vida real, né? Ele não tem esse paralelo. Ele é mais como se ele fosse a história de alguém realmente que aconteceu, né?
ou Sim, poderia ter exato, acontecido. Ele não tem esse paralelo. exato, né? E se eu não me engano, ele começa como um sonho, né? Eu acho que a desculpa não esse não enigma, né? Uhum. O peregrino começa Ah, com um sim, sonho. sim. Ele Isso. dormiu e Tanto que sonhou com todas. em várias partes ele conta, né? Na verdade, ele tá narrando um sonho, né? Ah, então eu Isso. sonhei que ele continua contando como se fosse um sonho. Na verdade, se você for analisar, ele é um pouco mais profundo que isso, né? Porque assim, parece que é o sonho, na verdade, do autor contando a história do cristão, né? Uhum. Exato, Então, né, exato. Então, ele narra muito, ah, então eu sonhei, aí o cristão e tudo mais. Então tem bastante paralelismo nesse ponto também, né? Tipo, é um pouquinho mais isso. profundo ainda. É. E aí você vem, por exemplo, aí para um. Você tem que usar muito a cabeça para as Crônicas de Nárnia. Você tem que, tipo, nos primeiros livros, beleza, mas à medida que vai passando os livros, você tem que ir ligando os fatos. Ó, isso aqui está falando sobre isso aqui está falando sobre salvação, isso aqui está falando sobre ressurreição, isso aqui está falando sobre Apocalipse, né? É, ao contrário desse livro. Esse livro, ele é muito óbvio, é óbvio. O título dele, né? Já diz, né? O Enigma da Diz a Bíblia, que veio. de Gutenberg. Exatamente. Né? Então, ele assim, por que que é um livro de fácil leitura? Eu até estava falando com o Robson pelo WhatsApp. Eu achei ele um livro, assim, para adolescente e pré-adolescente, né? Para adolescente e É meio de pré-adolescente. introdutório, né? É, exato, exato. Mas que não é não deixa de ser um livro ruim, tá? De maneira alguma. É um livro muito bom, em especial para quem está iniciando a leitura, tá? Ainda fica a nossa recomendação aí, está iniciando a leitura, porque é uma história que te cativa ali, porque cada final de capítulo você quer saber o que vai acontecer, então ele usa a mesma estratégia que todos os livros usam, né? Que aconteceu alguma coisa no final, um grande ápice ali no final, e, e, e você já ficar preocupado com o que vai acontecer no próximo capítulo, né? Uhum. Então, ele é um livro legal. Eu dei uma pesquisada, Robson. Eu não sei se você sabe, né? Porque a gente pode se pergunta assim, essa história é real, por exemplo, né? Será que a história é real? E aí o autor disse numa entrevista que a história não é real, tá? Dos 4 livros, a história não é real, mas os personagens, por exemplo, o Maurício Zagari, ele tinha um sonho de ser jornalista. O sonho dele era ser jornalista e o sonho, inclusive a faculdade do Daniel, que ele vai começar a fazer a Uhum. faculdade, é a faculdade de jornalismo, né? Então ele Então, se espelha bastante nisso, né? exato, é como se fosse a história dele. E isso é tão verdade que, para quem não lê o livro e vai ler o livro, vocês vão ver que, e para quem vai ver que tem um jornal, né? Que é o jornalzinho da igreja. Sabe o que eu achei legal, Robson, desse livro? É que ele retrata bem uma igreja, cara. Como que é uma igreja. Sim, Tem lá o grupo dos jovens, tem aquele diácono, a tem o irmãzinha do jornalzinho da círculo de igreja. oração, né? Isso. Então, assim, eles retratam muito bem, né, de como é a igreja, né, e, e, e ele traz. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu tô travando muito ou não? Ou tô de boa? Olha, na minha secundária tá assim, tá um pouquinho Tá, travado. deixa eu só fazer o seguinte, porque agora que eu percebi que eu Uhum. tô no Wi-Fi lá de cima, só um pouquinho. Que legal que você fez o joinha e apareceu uma É, bolinha ele ali parece, né? com o Se fizer joinha. assim também. Se fizer assim também. Olha lá, sai os balões lá. É, então, falando, eu acho que agora é para ter melhorado. Uhum. Ele queria ser jornalista, né? Isso. E a gente tá falando da igreja deles ali, né? A igreja que ele retrata, né? É muito uma igreja caricata. A história se passa no Brasil. A história se passa no Brasil. Essa é a verdade. Eu achei, vou ser sincero, eu achei Uhum. que a história não se passaria no Brasil, Eu né? Mas é uma também não. história. É. Principalmente O quando ele que. começa a falar do missionário que veio de fora, É. você fala, opa, mas será que veio de fora, tipo, de outro estado, mas aqui, né? Porque geralmente essas histórias assim de mistério, elas sempre são americanas ou inglesas, né? Uhum, Elas raramente se passam no Brasil. E, cara, eu me identifiquei bastante com isso, porque
é a nossa realidade, né? Exato. Uma igreja ali bem plural, né? Né? Tem a parte ali que ele fala do pessoal da comunidade, né? Os nomes e apelidos que a gente já viu alguém com algum tipo de apelido assim. Então é bem pé no chão, né? E bem próximo do que a gente tem aí por real pra gente aí. O Daniel tem um apelido, né, que é o Crânio, né? Ele é o, Isso. ele é o Crânio e o Benção, né? O, É, o exatamente. bênção, o bênção para as meninas, né? Que as meninas, não que Daniel era, ele fala isso, né? Que não que Daniel era bonito, tal, mas ele era muito prestativo. Então isso Enchi fazia com os que olhos, né? as meninas, aham. Então essa questão do apelido é bem legal, né? Uhum. É bem legal que eles eu tô copiando aqui para poder mandar nos grupos aqui. E, e e a gente tem também o, 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 os estereótipos dos amigos, né? É, É, e exatamente. aí, e aí assim, por exemplo, a gente tem o Ricardo, né? Que é aquele menino que se converteu e tudo mais, que é o principal. Eu não li a história até o final, eu Uhum. confesso aqui. O Robson sabe quem roubou a Bíblia, eu não sei quem é. Eu li até o capítulo 6. Eu não sei quantos capítulos tem, também acho que são 10 ou 12. São 9, eu acho. Deixa eu ver aqui. 9, Deixa eu então tô a três. confirmar. É, são Uma, 11, 11. 11, mais um pouquinho já termina. É, mas o Ricardo, que é um dos principais suspeitos, ele e o autor quis trazer justamente essa questão da classe social, né? Uma pessoa que veio da rua, que não quer ser mais conhecido pelo apelido dele, que o apelido dele era Buiú, enfim, tem todo um estereótipo, né, ali. O zelador também da igreja tem um estereótipo ali também e tal. Então tem todas essas questões. Eu tava falando, senão eu vou me perder aqui. Eu tava falando que um detalhe interessante, Robson, é Uhum. que o, o jornal que o autor escrevia na igreja era justamente o jornal O Arauto, Ah, era o mesmo nome. o mesmo nome, exatamente, o mesmo Aham. nome do jornal do livro é o jornal que ele escrevia, né? O jornal Uhum. Arauto, isso mesmo, o jornal Arauto, né? Então tem esse detalhe também interessante que faz. Aí ele vai falar, por exemplo, Daniel. Quem que é o Daniel na história? O autor, o Maurício Zagari, ele queria ter um filho menino e ele não Uhum. teve. E o sonho dele, o filho menino, era se chamar Daniel. Então o Daniel representa ali o filho que ele não teve, né? Ele tem uma filha, mas o filho, ele não teve o filho, né? O, o Wilson, que é o pastor da história, é o pai dele. É o pai dele, né? É o pai dele. Então tem essas curiosidades aí que ele coloca, Ah, né? essas nuances, mesmo que possa no livro ele tenha colocado como um pai na fé, né? Mas na verdade era uma representação do pai dele, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E é legal isso, né? Embora não fala no livro nem nada, né? O autor que fala numa live que eu assisti dele, né? Uhum. Que fala sobre esse detalhe aí. Mas o livro é muito fantástico, assim, para quem está começando a ler. É interessante. E assim, essa parte realmente, para quem já leu mais e tal, acaba ficando um pouco muito na cara, assim, são as lições que ele quer trazer, né? Isso São as mesmo. lições. Ah, chegar atrasado no culto, né? Sumir de vez em quando no culto, né? É, Dar aquela. é, O famoso dar o perdido. é. Ele não tem muito aquela lição, né? Alguns livros que a gente leu, por exemplo, o Martin das Catacumbas, que é uma ficção também, né? Quando você termina de ler, você tá destruído, né? Sim, E por mais que esse é um extremo, né? Você ler e você ficar assim, bem abalado. Esse até tem, mas é uma lição de moral mais relax, né? uhum, Mais de boa. Você tem as suas lições ali, algumas questões que você lendo o livro você vai entender, porque ele mesmo, né, explica depois. Mas assim, ainda assim, para quem tá iniciando, um leitor iniciante,
ele vai entender isso aqui, né? Até um novo convertido, talvez, se ler um livro desse, ele vai entender algumas coisas a mais ali. Vai ter algumas lições a ser tiradas, né? Ela não é tão Uhum. extrema e não tão pesada como, né, como o Martin das Catacumbas, por exemplo. Mas ele tem ali suas lições também, né? É. E tem, por exemplo, assim, daí ali, na minha visão, tá chovendo aí? Aqui? Não. Tá um chiado forte. Ah, deve ser o meu ventilador. Ah, tá. É, uma das lições que ele traz, que eu achei que ele né, assim, que daí fica nítido que é um livro focado para pré-adolescente e adolescente, é quando a mãe dele aparece na história, né? Uhum. É, a mãe dele aparece na história, aí ele fala que ele respeitava muito a mãe e tal, que ele levava isso, né? E aí, tipo assim, ele gasta um parágrafo é, explicando isso, né? E eu acho que o Uhum. objetivo desse livro foi justamente esse, trazer esses ensinamentos, né, para quem está lendo ali, né, principalmente para o jovem e tudo mais, né? Porque por ser um livro curto, uma história que te envolve, então o adolescente vai lendo ali, né, e vai entendendo, né? Mas é legal porque ele traz essas lições, né? Essas lições, mostra o quanto, por exemplo, né? Porque fala pra gente, Robson, qual que é o cerne da história? O que acontece, né, nessa história aí? É o caso de uma apresentação, né, que ia ter em uma igreja, da apresentação da Bíblia de Gutenberg, ou seja, a Bíblia seria mostrada, né, para toda a igreja como uma relíquia e acaba que essa Bíblia acaba sumindo, né, ela acaba desaparecendo e aí tudo gira em torno disso, né. Tudo gira em torno de saber quem foi o ladrão, né, quem foi a pessoa que tirou que tomou para si a Bíblia e descobrir, né, o porquê dele tá fazendo isso, por que ele quer, por que ele pegou a Bíblia, como ele pegou a Bíblia, em que momento ele pegou a Bíblia. Então, é esse o grande ponto do livro todo, né? E assim, a gente vê muitas histórias que às vezes a gente pega e ela é muito gigante, né? Eu posso dizer assim, ela é muito grande, não, porque se não tiver uma defesa, é, uma ameaça mundial, a lição não vale, né? Tipo, o livro não presta, a história não presta. Mas a gente vê que em certos momentos uma história relativamente até um pouco ordinária, né? Se você for beber, uma história comum, né? Ordinária, às vezes o pessoal toma por uma palavra errada, né? Uma história mais comum, uma história até que corriqueira, que poderia ter acontecido em qualquer lugar ela também te prende, ela pode ter o seu mistério, a sua, né, tomar a sua atenção, saber que talvez você pensar às vezes porque tá bem no nosso contexto assim, e tipo assim, cara, será que tivesse na pele dele, será que eu teria feito o mesmo? Será que eu tomaria as decisões que ele tomou? Será que eu agiria como ele agiu? Será que Deus ensinaria as lições que Deus quis ensinar para ele, né? Tipo, é bem legal você trazer para esse contexto que não precisa ser, eu vou defender o mundo do fim apocalíptico que tá por aí. Não, é uma coisa relativamente ali né, na sua comunidade, aqui no tipo, não é grandioso, né? É pequenininho, mas é uma história muito gostosinha por conta disso, né? Sabe o que eu achei legal dessa história? A forma como ele vai amarrando as coisas, sabe? Então, por exemplo, Sim. não faz sentido no começo ele falar que arrecadaram R$ 100.000 para fazer a Uhum. reforma da igreja. Você fala, poxa, beleza, o que tem a ver isso aí na história, né? Então, é só dizer que está acontecendo. Não, daí você vai analisar que é exatamente o valor do resgate da Bíblia que foi roubada, né? Quer ver um outro detalhe que me pegou muito? Foi o pó que ficou no teclado, né? E na cabeça do Daniel, ele pegou o pó, provou e aí pegou que era o gosto do pão que o Sebastião. Cara, legal, isso é muito. Sim, ele vai unindo, vai fazendo sentido no que ele tá construindo, né? E que tudo Exato, se exato. amarra no final. Quando você chegar lá no final, você vai ver que todas essas coisinhas se amarram pra conclusão, cara. Então, ele não deixou, por mais que seja um livro curto, ele teve o trabalho de realmente amarrar as pontas soltas que ficou ali e explicar o porquê, né? É, E isso é muito legal também, que é muito difícil, né? Às vezes você vê um autor que ele cria realmente todo um plot, todo um drama, toda uma situação, mas quando chega no final ele simplesmente, porque sim, era aqui, às vezes a pessoa que
Por exemplo, né? Existem casos que é o mordomo, né? Como sempre acontece esses casos de crime. Foi É o mordomo. ótimo. Mas às vezes o mordomo nem foi citado na história. Esse vídeo apareceu lá. Ah, mas não, tinha um mordomo lá e de repente ele apareceu, né? E, e é legal justamente é, por conta, é, pontas soltas, né? Não ficou, né? Isso. Ficou. Não. E é legal. E assim, cada capítulo, é, cada final de capítulo você fica, né? Aquela novela acabou, né? E o que vai acontecer no próximo? E aí, eu achei que você parou, Robson, no Uhum. capítulo 3, Está, e ou é o está 2, travando um pouquinho. a mim, eu, Sua voz estava meio gaguejando aí. pra mim aqui vai perfeito, Não sei sabe? se voltou agora. Deixa aqui no 5 que é melhor, cara. Meu Wi-Fi Aham. aqui tá. Liga até que me ajuda. É, é, nem sei o que eu tava falando. Ah, tá. O capítulo 2, não sei qual capítulo ele vai. Uhum. Tem dois principais suspeitos na história, né? Até onde eu li. Daí, no capítulo 5 aparece um terceiro. É, Uhum. mas no capítulo. Eles vão lá no zelador, que, né? É, geralmente quem tem a chave de tudo. Daí, e quando ele vai investigar a casa do zelador, eu acho que ele tem que tomar uma decisão. Se ele invade a casa ou não, né? E ali o autor não usa a palavra pecado ali. Ele Uhum. fala, ele fala sobre, ele sabe que aquilo é ilegal, né? É ilegal invadir a casa das pessoas e tudo mais. Então, eu fiquei me perguntando por que ele não usou, né? Daí lá na frente, quando ele tá lá dentro da casa, que né, o cara chega e tudo mais, tem toda aquela cena ali, Uhum. ele fala para Deus, né? Ele fala, eu já aprendi a lição, Deus, já aprendi a lição, não vou mais fazer isso e tal. Então ele, embora não há o termo pecado ali, né, Ele entendeu que invadiu a, que ele cometeu um ele, erro, né? exato, exato, exato. Mas eu achei interessante porque o autor poderia ter usado, né? Dito, né? Ia cometer uma ilegalidade além de ser pecado, né? Sei lá, alguma coisa assim. E ele não usou, né? Ele seguiu só como algo ilegal e tudo mais, né? E, e, e bem no fim, bom, eu não sei quem que é o cara que eu tenho na minha cabeça uma pessoa, mas não sei se é realmente. É, mas é assim, é um livro muito bom, gente, para vocês que. É assim, é muito difícil a gente comentar aqui, porque assim, cada capítulo tem um spoiler no livro, né? Cada capítulo tem um spoiler, né? Então, tipo assim, se eu falar para você que no começo da investigação, eles já. É óbvio que o livro não vai entregar no começo, mas eu sempre fico no começo porque ele vai tirar todas as pistas do primeiro para no final falar que é o primeiro, né? Para no final falar assim, não, realmente foi aquele cara, né? Mas Uhum. se a gente ficar, tipo assim, a gente vai abrir aqui o capítulo um, né? O capítulo 1 vai contar sobre a história do roubo, a Bíblia ter chegado, né? E eles foram abrir, ter toda aquela expectativa de abrir a Bíblia lá para eles verem, tava num cofre com chave, só o pastor que veio dos Estados Unidos lá, um pastor brasileiro que está fazendo missões nos Estados Unidos, trouxe essa Bíblia porque ele tem um contato, ele atua dentro da Universidade de Texas e só tem 48 Bíblias de Gutenberg impressas, e essa Bíblia vale. E aí ele fala assim: não, ele está pedindo resgate de 100 mil, e ele fala assim: não, o ladrão nem sabe, porque essa Bíblia vale muito mais que 100 mil, né? Vale muito mais que 100 mil. E aí, o capítulo 1 termina justamente com eles abrindo, né, a caixa e não tem nada lá dentro, né? Não tem nada lá dentro. Exatamente. E daí, e agora, né? Daí que te prende agora, quem vai ser, né? Tal. E aí, claro, assim, gente, vocês vão ler o livro, assim, e eu tenho que ser sincero. Ali, eles estão fora da igreja, numa conversa, por exemplo. Tá os três amigos ali. Um que tinha uma vida de bandido antigamente e se recuperou, né? O outro que é o cara que não sabe de nada, né? Que só quer, né? Tá ali e tal na história. Nem sei se eu desconfio que é ele, tá? Vou ser bem sincero, porque ele tá meio perdido na história, né? Ele tá meio perdido Uhum. na história, né? Mas só por causa do joinha que ele faz lá, eu acho sei lá. Mas aí o Daniel o Daniel lá, que é o principal da história, ele fala, né? Não, é uma Bíblia que vale muito dinheiro e tal. Daí, tipo assim, os dois entram dentro da igreja e o menino fica lá fora. O menino que, tipo assim, é um menino que teve uma vida passada e tal.
é óbvio que ele vai jogar, ele tá fazendo você pensar que é o cara, né? Tipo, não, é esse cara. Se a história acabasse ali, a gente já ia dizer, não, é o cara, é o cara, é o cara. Exatamente. E, e é muito legal isso, muito legal. É legal pra quem tá lendo no começo. A gente já tem mais, tipo assim, já leu mais livros de ficção e tal. Em especial de suspense, né, cara? Eu, assim, Agatha Christie, cara, eu li muita coisa de Agatha Christie, né? Então, assim, cara, e pra quem não leu Agatha Christie, você assistiu o Expresso do Oriente, por exemplo, né? É, é, o Assassino do Expresso do Oriente é um dos livros dela, né? Então, assim, a gente fica assim, como é que fala? Tipo, poxa, poderia ser mais denso, né? Mas não é. Uhum, Mas ele é bom porque, assim, sabe aquela leitura? Deixa eu fazer até uma recomendação, você que tá assistindo essa live uhum. agora, depois. Cara, é um livro pra você antes de dormir. Pô, lê gostosinho antes de dormir, bem tranquilinho, tal. Lê ali 3 capítulos, assim, em 30 minutos, você lê 3 capítulos tranquilo do livro. E é uma história que te prende e tal, te faz ficar pensando. Então é um livro gostoso. Só que cada capítulo, e eu acho que a gente não vai fazer isso, né, Robson, de entrar em cada capítulo aqui. Não, não. É porque como ele é pequeno, não dá muito não. É, os capítulos são pequenos, Uhum. ele entrega muito cada capítulo, né? Cada capítulo Sim. entrega muito. Então a gente vai, talvez, provavelmente falar dos capítulos no encontro presencial, né? No encontro presencial. É, exatamente. Aí lá a gente considera que já todo mundo já leu. É. Assim, é um livro, assim, o que eu posso falar? É, é um livro, eu não vou chamar ele de fantástico, tá? Não Uhum. vou chamar de fantástico. Mas ele é um livro ok. Um É, livro ok. Um livro ele ok. cumpre o propósito dele, né? Que Exato. é entreter e te prender, cara. Falar a verdade, a gente consegue ficar preso aqui. E se você, cara, se empolgar, você vai embora. Você termina ele muito rápido, né? Muito Para rápido. quem, assim, tem aquelas ressacas literárias, né, que as pessoas têm. É um livro bom pra você sair dessas, né? Tipo, se Uhum. você senta numa tarde e você lê. Tipo assim, quer ter uma experiência de ler um livro num dia? Esse é o livro. É verdade, assim. Esse é o livro. É. Eu quero ler um livro num dia. Esse é o livro pra você ler num dia. Você vai ler num dia, nem que se separe ali de manhã, tarde e noite, ou você tira ali 2 horas, né? A gente mandou no grupo lá hoje o audiobook do livro, né? O audiobook do livro, Isso então a mesmo. pessoa lembra, consegue Uhum. ouvir ali. Embora eu não. Eu até ouvi ali bem pouquinho, Uhum. alguns minutos eu ouvi, mas eu não gostei muito, né? Porque ele tá lendo literalmente, não tem interpretação nem nada, é uma leitura direta, né? Eu prefiro a minha tática, que é coloca um fone de ouvido, coloca uma música que tem a ver com uma música que não cante, tá? Geralmente trilhas sonoras de Instrumental, séries, né? né? É Nossa, é instrumental. muito boa. Então eu coloquei lá no Spotify suspense, apareceu uma lista. Eu vi que as canções que estavam ali eram trilhas de séries de suspense, né? Eu falei, Uhum. legal. E às vezes, e sabe o que é legal, Robson? Que às vezes a música se encaixa perfeitamente com o que está acontecendo, assim, sabe? Você fala, nossa, que legal. Eu digo isso porque eu li o livro. Meu Deus, agora eu me esqueci. Oh, Jesus. Do Utrecht. O Emílio que me indicou esse livro, eu li Ultra ele. é do Cornwell? É, do Corel. É, é, Crônicas de é o Arthur? mais famoso dele aí, a série mais famosa dele. Que Crônicas conta de lá Arthur, Crônicas as Saxônicas. Crônicas Saxônicas, isso. O primeiro livro, Uhum. eu tenho até playlist salva ali, com uma playlist de músicas instrumentais Aham. da região. E fez toda a diferença na minha leitura. Fez toda a diferença na minha leitura, né? Então fica a recomendação aí, né, para você ler esse livro aqui com uma trilha de suspense, eu acho que vale super a pena. Então, assim, Vale que você entra no clima, né? Você entra ali no mundinho, né? Não é só videogame, não é só filme que você entra ali no mundinho, cara. No livro também você consegue mergulhar. E isso aguça a sua criatividade, sua. Não diria criatividade, né, mas sua imaginação. Então você tá ali vendo, porque o Daniel desceu o morro e entrou numa comunidade, você já vai lembrando, pensando, poxa, eu já passei por um lugar assim, por uma loja assim, por uma igreja assim. Então você vai montando na sua cabeça ali, vai criando, isso é muito bom para você também, né? Então, se você quiser praticar aí a sua leitura, pôr ela em prática, né, como um pontapé até.
a gente recomenda muito esse livro aí. É um exercício de criatividade, né? Uhum. É um exercício de criatividade. Eu não sei se a filha dele se chama Laura, mas o livro começa lá com Para Laura, né? Só isso. Para Laura. Para a Laura, é verdade. Para Ó, Laura. só tem isso, inclusive, tá, gente? É É, só. Não sei como. Para Laura, só isso. Para Laura. Não tem Mais mais nada. direto é impossível, né? Não tem. E o livro se passa em 4 dias, tá? Em 4 dias. Uhum. Domingo, segunda, terça e quarta. Né? Domingo, segunda, terça e Isso. quarta. E aí ele separa por períodos. Domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Segunda de manhã, segunda fim da tarde, terça de manhã, terça fim da tarde, quarta de manhã. Né? Ele vai indo assim, né? Ele vai indo assim. Isso Mas é um mesmo. livro muito bom, assim, um livro gostosinho, como a gente já falou. E vale a pena a leitura. Eu acho que no encontro presencial a gente vai poder ouvir mais do pessoal, né? Cada um tem uma interpretação, cada um tem. Uma Embora experiência. não é um livro de tanta interpretação, né? Mas ele é um livro assim, como é que eu posso falar? Por exemplo, o Daniel ora sempre no livro, né? É um ponto que me fez. Quando ele fala ali que ele tentou, colocou a mão no rosto e começou a orar, eu lembrei de Neemias ali, né? Eu lembrei de Neemias ali naquele. Embora não é, né? Não, você não vê, não é um paralelismo ali, mas eu me lembrei naquele momento ali. E outra coisa, né? Daniel tem 18 anos nessa história. E aí ele fala assim: Daniel recitou o Salmo 139. Né? Poxa, ele sabe de cabeça o Salmo 139, entendeu? É um ponto que me fez pensar assim: poxa, ele sabe de cor o Salmo 139, né? E aí, assim, a oração é assim, né? Senhor Deus e Pai. E aí ele fala: e Daniel orou sobre isso, sobre aquilo, não sei o que, não sei o que, em nome de Jesus, amém. Né? É legal. Outra coisa que é interessante, esse era o primeiro capítulo e me fez rir. Uhum. Na hora que o amigo dele chega, não sei, eu não lembro o nome dele, e fala: Crânio, o que é essa Bíblia de Gutenberg? Né? Daí ele fala assim: a paz do Senhor para você também, né? Que é o que a gente faz, Quem né? nunca fez isso, Né? né? Que é o Eu que a acho que gente é faz. Marcos o nome dele. O O nome do amigo. Marcos é o bandido, é ele que roubou, eu tenho certeza que foi. Não sei, não sei se foi ele. Mas é legal esses detalhes, né? O, Uhum. o, o pastor tentando, né, forçar ele a confessar, falando, não, a quarta-feira eu vou doar o dinheiro da doação, eu vou doar, não, eu vou entregar o dinheiro do resgate, é o valor da doação, e a gente não vai, tipo assim, a gente não vai reformar a igreja, tipo, para ele sentir É e confessar que exatamente o ele, peso, né? é, Exatamente. para ele Mas confessar, não né? tinha, né, o que confessar, né? E ele acaba se sentindo culpado, né? Com isso tudo. Mas deixa eu E falar, aí. Uhum. cara, o prólogo é muito bom, cara. Eu me senti, assim, ali no culto com ele. Porque ele tá angustiado, ele tá nervoso, e daí ele fica, né, nossa, como que eu me enfiei nessa confusão? Porque começa assim o livro, você não sabe Uhum. a confusão que é. Né? E ele vai descrevendo a adrenalina passou pelo sangue dele e tal, e o suor na cabeça, e ele orava, e o pastor pegou a Bíblia e abriu em 1 Coríntios 13. E aí ele começou a pregar, e aí ele cita como a pregação, e aí ele entende, e ele fala, então é isso, na cabeça dele. Aí depois ele grita. Cara, eu achei muito legal, eu achei bem legal. O prólogo, Uhum. assim, pra quem vai ler só, tipo assim, deixa eu ler o prólogo aqui pra ver se me pega. Pega Você a fala, pessoa. caramba, vambora, né? Tipo, É, vamos pro próximo capítulo. porque E aí o próximo capítulo começa e fala, putz, mas não tem correlação, é outra eu... coisa. Tipo, esse aqui é o final só. Aí você tem que Exatamente. começar a ler até chegar lá. E é muito bom, porque assim, o prólogo é pela perspectiva do Daniel, né? E quando você chega lá na frente, é pela perspectiva de outra pessoa. Então você fica, caramba, essa aqui é a parte lá do começo, só que eu tô vendo pela perspectiva de outra pessoa. E dá um incremento ali a mais, né? Por mais que a história, como a gente falou, né? A história é simples, mas o autor soube escrever, soube prender você e soube usar as ferramentas que tinha à mão, né? Vou pro exemplo essa inversão de perspectiva aí também, que é muito boa. Cara, agora eu parei pra pensar num negócio aqui. Aham. Parei pra pensar num negócio aqui. Aqui no capítulo, no prólogo, ele entrega um negócio aqui que, sei lá, cara, sei lá. Não sei. Tô viajando, posso estar. Deixa eu com a minha cabeça. É que Tá, não adianta falar aqui, tá porque senão a gente fica conjecturando. conversando. Mas, É, vai ficar fora de contexto. vai ficar fora de contexto, só quem lê mesmo.
porque é o missionário que prega na quarta, né? E ele prega Aham. justamente o texto que o cara entende o que aconteceu, né? Então, sei lá, minha cabeça ficou agora aqui, né? Ficou fervendo. Tô fervendo aqui. Vou ter que terminar de ler ele hoje. Daqui a pouquinho eu vou terminar de ler ele. Falta só 5 capítulos, né? E é bem Uhum. curtinho. E, mas é muito legal a forma como ele te coloca dentro da igreja, né? O autor literalmente me colocou dentro do culto, vou ser sincero. Ele me pegou, me colocou dentro do culto e me colocou do lado do Daniel. Ou eu, porque assim, quando ele abre o 1 Coríntios 13, é engraçado que ele escreve assim: o Daniel, só disse o missionário, é, é, daí ele coloca assim, a passagem que fala do amor, pensou Daniel. Porque todo mundo, 1 Coríntios 13, a passagem que fala do amor. É isso que a gente pensa, tipo assim, pra quem conhece um pouquinho de Bíblia, fala, essa passagem que fala do amor, né? Uhum. E é muito legal porque a gente meio que eu me coloquei ali, né, nesse começo ali da história, né? E aí ele vai mostrando, né, como que a igreja se colocou de pé e cantou os louvores e tal. É interessante, é interessante. É um artifício, assim, que... Não, é bem simples esse artifício que ele usa na leitura ali, mas é ok, é bacana, né? Sim. Agora, se ele fosse... Oh, meu Deus, como é que é o nome do autor do Hobbit? O, Tolkien. o Tolkien, ele ia descrever até a forma do tijolo da Ah, parede, não, né? mas daí ia virar 250 páginas. Isso aqui ia É, ficar o dobro. e ele não Fala, não, fez... porque os vitrais, a luz refletia em cima do É, pau, do altar. é, para quem esse livro, por isso que ele é um livro gostoso de ler assim para matar rapidinho, porque ele é direto, né? Ele não fica É. de ele gasta explicando, ele te coloca ali, né? Ele vai contar a igreja, quantas portas tinham, o banheiro onde era o banheiro e tal. Ele fala isso no começo ali do livro, mas é só para te ambientar. Eu acho que é para ambientar, não sei, talvez lá É. na frente ele vai usar alguma coisa ali, sei Aham. lá, enfim, É porque mas assim, ó, se você for. A gente tá falando de Tolkien aqui, falou um pouquinho. Tá vendo? Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem duas bíblias de estudo, tá? Bem grandonas aqui. E aqui em cima tem os 3 livros do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. Então, os três têm o tamanho de duas bíblias de estudo. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de páginas e o tamanho que tem ali, né? Apesar de ser uma edição especial essa do Senhor dos Anéis, mas mesmo assim, para ver o tamanho do esmero que ele tem para detalhar coisas, né? se O pessoal até fala, se você sobreviver ao aniversário do Bilbo, você vai embora e você consegue terminar o livro. Mas você tem que sobreviver ali a primeira parte do livro ali também, né? se fosse o Tolkien que tivesse escrito esse livro, a gente ia ter que ouvir até os hinos que foram cantados, cara. Ele ia colocar até os hinos que foram Ele ia, cantados. pior é que ele ia colocar mesmo, né? Ele colocou, ele colocou várias canções, inclusive, nos livros dele, né? Aí a gente Então, ia ter que. é, Só que ia denunciar que congregação que era, né? exato, exato. Se fosse no congregacional, a gente sabia que era É, Assembleia. mas é um livro muito legal, gente. Já indo para o encerramento aí, já estamos 45 minutos, Uhum. cara, falando aqui. Oh, falamos bastante, né? Caramba. É, A gente achou que não ia render aí, ó. pois é, não, rendeu, rendeu. É isso que a gente nem entrou para falar de capítulo do livro, porque se a gente fosse falar da história aqui, É. daí realmente ia ser, enfim, cada um. É que eu não li tudo, né? Vai ficar mais difícil você Uhum. saber mais do que eu. Não, mas Mas nesse é caso isso, Robson. não tem problema, só é legal conjecturar, né? A gente vê. Exato, exato, Mas assim, te Robson. falar que se você prestar atenção nos versículos que tem nas cartas, você já começa a pensar um pouquinho diferente. Tipo, mas por que ele colocou esse versículo aqui? Uhum. Ele te remete a alguma coisa que você fica pensando, e aí no final você fala, ah, rapaz, entendi. É, Igual o Daniel. para quem não entendeu aí, o cara que roubou a Bíblia, ele deixa um bilhete pedindo resgate, né? E ele vai Uhum. mandando esses bilhetes, e no bilhete tem lá a informação, é dia tal, hora tal, que eu quero receber o valor, e tem um versículo bíblico, né? Mateus 25, Provérbios 25, né? Tudo 25. Não, não, eu vi só 2 bilhetes só, e os dois era capítulo 25, É, um Mateus e aqui é: Provérbios. como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Então ele colocou esses versículos aí também. Esse foi o do segundo, né? O do primeiro. Eu acho Ou que esse esse foi foi do do primeiro, primeiro? né?
É do primeiro, tá certo. Porque no segundo ele já no segundo é lá na casa dele, né? E isso, que é o confronto, né? Quando eles vão lá pra confrontar, que eles tomam ele como Daniel como suspeito. A gente tá dando meio que um spoilerzinho também, É, né? quando você acha que ó, daí ele vai, Aqui. sei lá, tirar ele, pois o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Mateus 25. Exatamente. E se eu É não me isso engano, mesmo. é Provérbios 25 também lá, porque eles falam Uhum. no. Eu não, deixa eu ver aqui. É, veja se você. Aqui, ó. O grupo leu a tônica nota, o primeiro dizer que absurdo, um bilhete desse. Acho que já li em algum lugar. Se não me engano, é o versículo 5 do capítulo 20, mas tem 25, né? Entendeu? É o capítulo 5 do versículo 20, né? Tá os dois ali. É o versículo 5 do capítulo 20. Não, achei que tinha alguma coisa a ver o 25 aí, cara. Vai que o cara É, tem, sei lá, né? Mateus capítulo 25. E aí no Provérbios ali é Provérbios é, 20, versículo 5. Só isso, só que tem. Mas ele tem a ligação, tem a ligação. Então, entendi. Mas é isso, Robson. É Pessoal aí isso das aí, telinhas. pessoal. Obrigado, pessoal, pela participação. Deixa eu só confirmar aqui. Então, nosso encontro vai ser dia 19, tá? Ainda a confirmar o local, mas fiquem ligados aí no nosso grupo e também no nosso Instagram aqui do Entre Linhas. E é isso aí. Obrigado, Jader, pela participação, pelos comentários. Esperamos aí que o pessoal tenha gostado do livro aí também que tá lendo. E Isso aí. vamos aí, já planejando o próximo também, né, pra mim. A gente vai trazer por aí no próximo livro. Exato. Exato. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Valeu, Tamo junto. Um pessoal. abraço. Deus abençoe, viu? Nossa, o pastor Rogério pediu pra participar, eu não consegui. Eu não vi. Ah, como é que encerra aqui agora? Aqui.